E esse é o grande desafio das empresas, né? Achar as pessoas certas, reter, desenvolver elas e deixar a balança justa, né? E é por isso que entrevistar, Marcão, é um negócio que deveria ser tarefa dos donos e heads da companhia. A gente tem uma regra aqui no Grupo Primo. Bruno, concordo, para de concordo. fazer entrevista. A gente tem uma regra. Toda pessoa que for entrar, ela tem que ser entrevistada por um dos sócios mais relevantes do negócio. Eu falei isso com o Thiago quando a gente se encontrou. Eu falei, cara, essa é uma regra que eu sempre usei nos meus negócios. Tipo, o dono da vaga é a pessoa para quem aquela pessoa vai trabalhar. Então, eu sou extremamente contra o RH ser quem contrata. Não é. O RH, na verdade, ele faz manutenção de cultura. E ele te ajuda na parte operacional. Agora, quem tem que contratar e buscar essas pessoas são os donos da vaga. E se for cargo estratégico, de diretoria, alta gerência, dependendo do tamanho da companhia, é o CEO que entrevista. Eu entrevisto todos os diretores que entram nas Fazer companhias. entrevista é uma das principais atividades que o dono da empresa tem que conduzir e é justamente o que eles não fazem na prática, Exato. né? Terceiriza ou pro RH ou pra, enfim, fazem nas coxas. Isso é tipo terceirizar a escolha de namorada, né? É uma loucura mesmo. Porque, eu tenho uma regra assim que eu uso para a maioria das posições, que é entrevistar no mínimo 9 pessoas para aquela vaga, né? Jesus 9 amado. pessoas? Eu 9 acabei de pessoas. abrir uma empresa nova chamada Casa Nova, né? E aí eu tô entrevistando e contratando pessoas, É porque eu funcionários. falei que é uma empresa mesmo. É Vai uma ter empresa, 5 gente, pessoas é muita trabalhando lá na gente, né? casa. Tudo tem um negócio pra ser feito, mas Casa eu é isso mesmo. não pretendo entrevistar 9 pessoas, não. O que dá para fazer para ajudar, Malu, é se você tem um RH, o RH pode entregar 3 a 5 finalistas para você. Isso Porque já. ele não contrata, mas ele facilita o processo eu já tô seletivo. fazendo isso. Ou usar uma consultoria de recrutamento e seleção, porque às vezes a Ué. empresa tem 5, 10, 15 pessoas, não justifica ter um RH ainda, né? Então você usa uma consultoria de recrutamento eu e tenho algo seleção. que eu posso te ensinar aqui, que eu aprendi, passando um período lá dentro do Google do Facebook. Quando a gente foi aprender como é que eram, tipo, os processos de gestão desse povo. O que eles fazem, tá? O que a Google faz, que eu acho legal? Ela não exige, por exemplo, curso superior, né? Pra você trabalhar lá. Mas é óbvio que a prova da Google é muito mais difícil que um SAT. Que é o que você faz para poder fazer um MBA nos Estados Unidos, né? Então, o que é a prova, de fato, né? Eles testam a sua plasticidade intelectual, então a sua capacidade de aprendizagem, que para mim é o principal recurso de qualquer pessoa no mundo, né? Por quê? Porque a gente vive um tempo de mudanças exponenciais. Por consequência, quem ganha o jogo não é quem tem mais dinheiro, quem tem mais tradição, quem ganha o jogo é quem se adapta mais rápido. Total. E a adaptabilidade é sobre capacidade de aprendizagem, né? Então, eles testam isso te dando, por exemplo, sei lá, vamos dizer que você vai trabalhar na área operacional, te dá um case do Google mesmo, de alguma nova business unit, eventualmente, alguma expansão que o Google vai fazer para alguma cultura, para algum outro país. E eles falam assim, ó, como que você faria esse negócio aqui com base nesse case? Então, te deu as informações, aprenda algo e me mostra sua capacidade de execução, que é outra... O cara quer saber se consegue resolver aquele problema. Eu quero saber se você consegue aprender rápido, quero saber se você consegue transformar esse aprendizado em ação. Em ação. Né? Porque não adianta planejar. Tem muita gente inteligente que é bom de planejamento, mas fazer o trem funcionar é outra parada, né? É uma habilidade completamente diferente. Então eles testam isso. Como que você faria? Quero aqui, cara, passo a passo, o que você usaria de recurso, em quais dias, em qual volume, como que você faria esse negócio funcionar. Então eu tô dando uma prova técnica para poder ver se você, de fato, Marcão, tem capacidade de aprender e executar aquilo que precisa pra função. O teu hard skill tá testado nesse momento. Eu tô nem aí se você estudou em Harvard, ou se você estudou na PUC, whatever. Você se mostrou bom pra poder fazer aquilo ali. E por que é legal você colocar essas provas antes de você entrevistar essas pessoas? Que 80% das pessoas, em média, não respondem. Sabe por quê? Porque é preguiçoso mesmo. O cara nem faz. Nem faz. Acaba sendo um filtro já, né? Porque é foda, brother. É mó complexo fazer aquele trem. Você tem que pensar, né? Imagina, você vai, opa, tem um problema aqui, como que eu faço E pra sabe qual é o resolver? negócio? É que assim, não é deixa eu me candidatar a uma vaga e se o pessoal olhar meu currículo, eles me chamam pro processo. Não. Antes de se candidatar à vaga, faça essa prova aqui. Se você fizer a prova, automaticamente você tá se candidatando. Aí o cara fala, deixa essa porra pra lá. Pior que quando eu fui Que fazer loucura, a seleção gente, muito bom. do pessoal pra trabalhar comigo no suporte do Viver de Renda, eu falei, bom, como é que eu faço a seleção? Foi E eu boa fiquei essa. muito impressionado quando eu li o livro do Jeff Bezos, né? A Loja de Tudo. Sim. E eu vi que ele fazia redações, assim, falava o pessoal escrever redações, não era apresentação de slides nas Sim. reuniões dos executivos. Daí eu falei, pô, vou pedir uma redação. Na verdade, eu pedi uma redação respondendo 2 perguntas. A primeira era uma pergunta técnica e a outra era uma apresentação do candidato. E eu não botei limite pra pessoa escrever. Só falou, me dá uma redação. Me dá uma redação. E algumas pessoas enviaram... Primeiro que o número de pessoas que falou vou participar e a que participou foi muito menor, né? Porque tinha que sempre. escrever. E o segundo ponto foi que, como eu não coloquei limite, teve pessoas que fizeram 1 parágrafo e teve pessoas que fizeram 3 páginas.
E como eu li todas, naturalmente eu fiquei mais impressionado com um cara que escrevia bem durante 3 páginas, mantendo um raciocínio, uma coesão, uma Sim. coerência, do que com um cara que deu uma resposta às vezes boa, mas muito sucinta. Então aquele cara que botou mais empenho ali acabou ficando melhor na fita pra depois ser contratado. O nome né? disso é você dar uma tarefa, um desafio no processo seletivo, né? Meu vô lá de Doverlândia, nasci em Doverlândia. Conhece Doverlândia, tá? Não. Como assim, brother? Não conheço, você conhece Carangola? Ofensa. Conheço que eu conheço a sua história, mas Doverlândia é interior de Goiás. E lá no Goiás a gente fala que é uma currutela, né? Aquela cidade que você passa por ela, chega na próxima e pergunta, cadê Doverlândia? E te Olha, na avisam, música, passou. a gente não sabia o que era Currutela. Currutela, Vocês têm o amor. Bar de Currutela de uma Bar de música, né? Currutela, é uma música Lá no sertaneja. Goiás é uma cidade pequenininha, né? Sertanejo deve ser do Goiás também. Bom, e meu avô falava assim pra mim, antes de fechar uma empreitada pro cara capinar, que é a roça, eu gosto de pagar uma diária pra ver ele capinando. Maneiro. Porque eu não sei se ele vai me enrolar. Então, assim, quando você Muito for bom. contratar alguém, obrigatoriamente Bota dê pra uma capinar. atividade. Bota pra capinar. Gostei da lição de capinar, Marcão. Bota uma Faz sentido. atividade, bota um desafio, né? Bota um entregável pra pessoa, independente da função, se é um designer, desenvolvedor, uma Isso. secretária. Minha designer foi assim que eu contratei Muito ela. legal. Que aí você vai ver a pessoa, né? Abre aspas, capinando, fecha aspas e vai testar, né? vai poder avaliar. E um segundo componente também em relação à contratação é que, assim, um bom marketing vai atrair clientes e uma Uhum. boa cultura vai atrair talentos. Fato. E cultura é uma coisa que as empresas trabalham mal, né? É verdade. E cultura para mim nada mais é do que a personalidade da empresa, né? Eu Uhum. gosto de entender a empresa, a marca como uma pessoa. Essa pessoa tem que ser atraente, tem que ter uma linguagem, tem que ter uma identidade isso. verbal, né? Tem que ter as suas crenças, os seus valores. Então, poucas empresas declaram a sua cultura, né? E quando você declara cultura, você faz uma coisa muito massa que, além de atrair talentos, né? Isso gera engajamento. Você também acaba tendo que declarar o teu propósito, a tua missão. E se você não estiver no jogo da missão, você tem mais chance de desistir, né? Verdade. Quem tem propósito fica menos cansado. O dinheiro, ele não tem que ser o fim, né? Fato. Ele realmente tem que ser o meio, né? O fim tem que ser um impacto. Para mim, empresa é uma célula social. O maior mecanismo de transformação social se chama empresa. Para mim, o cúmulo da solidariedade e a prosperidade, porque a prosperidade são coisas que estão crescendo, e para algo crescer, quando o Thales explodiu e é esse cara de sucesso, quando vocês dois, o Grupo Primo, eu e uma galera massa no mercado, a gente cresce, um monte de gente cresce junto com a gente. Sim. Com certeza. Quando, Então- quando você ilumina a sua vida, você joga luz em quem tá em volta também, né? Exatamente. Posso complementar o processo de contratação? Eu ia favor, só por falar favor. que é por isso que a pessoa tem que estar na internet. A empresa tem que estar na internet, né? Mais uma vez você falou. Concordamos. Porque ela tem que mostrar os valores, ela chama a atenção e ela propaga tudo que ela acredita pela internet, principalmente. Por isso, toda vez que eu falo que eu queria contratar, enche o meu direct de gente que conhece os meus valores, conhece o que é a minha empresa Isso. e fala, eu quero trabalhar com você. Perfeito. Inclusive, são fatores que a gente utiliza para atração de talentos, né? Palestra, redes sociais, PR, né? Uma boa relações públicas vale muito mais do que dinheiro, e artigos, né? São 4 fatores que a gente utiliza para atração de talentos. Mas o que eu ia complementar aqui, depois que eu fiz esse teste de hard skills, eu resolvi a parte do hard skills. Só que se hard skills fosse determinante para uma pessoa ser bem-sucedida naquilo que ela faz, eu nem precisaria entrevistar. Eu ia pegar o melhor cara da turma lá de engenharia e falar, tá contratado. E geralmente, repara pra você ver, quem são os donos dos negócios? Não é a galera da frente, é a galera do fundão, não é verdade? É verdade. E você sabe por quê disso? Se dá melhor com pessoas. Os caras muito inteligentes geralmente trabalham pros Cara, outros que eu não são não, tantos, eu né? não sei como eu terminei o colegial e eu não sei como é que eu tirei o diploma Eu da sou o cara faculdade. mais burro da minha sociedade, cara. Eu falo isso, o nego acha que eu tô brincando, não sei o que lá. Você é não é modéstia, eu tô falando real mesmo. Meus sócios são muito mais inteligentes do Meus que eu. amigos de colegial e faculdade, eles mandam um direct e falam assim, cara, não é possível que você deu certo na Mas sabia que vida. eu brinco com isso também? Se um investidor tivesse entrado na minha sala do 2º ano do ensino médio, que foi antes de eu entrar no exército, e ele tivesse que escolher uma criança pra apostar, Ele nunca apostaria ele em mim. nunca apostaria em mim também. Porque eu tava numa sala, eu fiz colégio militar do Rio de Janeiro, e lá você tem vagas pra filhos de militares, que foi como eu entrei, e você tem vagas pra concursados, crianças que na 5ª série se matam de estudar pra passar no concurso. E quando eu entrei no colégio militar, os meus pais tinham se separado há pouco tempo, eu vi que tirando 5 ou 10 não mudava nada na minha vida, então comecei a ficar só na média. E quando chegou no 2º ano, eu achava que eu era burro. Porque eu tava tão acostumado a só estudar pra tirar 5, que eu falei, não sou bom nesse negócio.
E de 30 pessoas na minha sala, eu era, sei lá, o 27º pior. Então, o investidor só ia entrar lá e me escolher se ele gostasse de apostar no azarão. Porque eu tinha uma possibilidade de pagar mais, né? Caso ele acertasse a aposta. Porque os favoritos mesmo, eu não tava nem um pouco perto deles. Mas sabe o que acontece, Bruno? É aí nesse momento que vem a segunda parte agora do processo de entrevista que eu aprendi lá dentro da Google, né? Aí vem a entrevista para poder testar suas habilidades específicas. Não técnicas. Eu esqueço o nome desse Soft termo. skills. Habilidades comportamentais. As habilidades comportamentais. Obrigado. Cognitivas Testar também suas fala. habilidades comportamentais, né? Então eu quero testar, cara, por exemplo, sei lá, se você é uma pessoa criativa, eu quero testar se você é uma pessoa adaptativa, eu quero testar se você sabe trabalhar em grupo, se você sabe falar bem. Para cada cargo eu tenho uma série de habilidades. E o pessoal do fundão vai bem nisso, né? É o Geralmente piadista, mas é o cara que fala. O cara do fundão, muitas vezes, né, eu sei porque eu fui esse cara, né, eu descobri que eu tenho déficit de atenção há pouco tempo atrás. Então, como eu tinha muito déficit de atenção, eu acabei desenvolvendo uma técnica pra aprender mais rápido aquele negócio e ficava bagunçando a aula, né, imagino que alguns aqui se vê. Eu tenho dislexia, que também é um problema de aprendizado. É um puta problema. A galera do fundão tem QE, né, que é o coeficiente emocional, que eu traduzo pra coeficiente empreendedor, né. Mas então, é verdade, Marcão. Isso dá muito mais resultado que o QI, que é o coeficiente de inteligência. Se você sentou na frente, no colégio e se dedicou, você tá ferrado, mano. Se fudeu. Fique com essa mensagem animadora. Não, acha um sócio que estava lá atrás. Probabilidade não é destino, tá? Exato. O que eu ia falar é que assim, a combinação desses dois fatores é muito importante. Aí no processo de entrevista, como eu já testei a hard skill, eu preciso testar a soft skill. E eu aprendi um negócio com a psiquiatra que trabalhava com a gente no departamento de pessoas lá na Easy Taxi, que ficou pra minha vida também. Ela me falou o seguinte: os seus hobbies falam mais sobre você do que você sabe sobre você mesmo. Por quê? Porque os hobbies são aquelas coisas que eu pago pra fazer. O meu trabalho é as coisas que eu sou pago. Então, muitas vezes eu tenho que fazer o que eu sou pago, que é aquilo que eu sou bom. Agora, quando você paga pra fazer algo, é que você realmente ama aquele negócio. Então, uma das coisas que ela me ensinou, testar numa entrevista, é entender os hobbies da pessoa pra eu entender se de fato ela tem aquele perfil da vaga. E aí, uma coisa que eu aprendi a fazer ao longo desse tempo também é, da mesma forma que eu faço um ICP, né, Ideal Customer Profile, um processo que a gente faz pra descobrir qual que é o consumidor ideal para esse produto que eu tô criando, eu faço um ICP da vaga. Então, eu desenho, por exemplo, a minha vaga para gerente de vendas, Marcão. Meu gerente de vendas, ele é aquele gestor carismático, mais agressivo, na medida certa, que tem disponibilidade de viajar, porque essa vaga é para poder abrir norte e nordeste do Brasil. Então, quando eu traço essa vaga aqui... Pode usar uma ferramenta de perfil, né? Um DISC, uma metodologia, Poderia, um mas framework. o jeito que eu faço é simples, tá? Eu escrevo ali no bloco de notas mesmo, é isso aí. É porque quando escreve também materializa, né? Você consegue enxergar, assim, muito melhor qual é a pessoa Malu que fez você isso tá com a nossa procurando. casa. Ela botou tanto requisito que eu falei, nunca vamos achar. E achamos. E achei. Malu, quando você usa o termo materializa, parece que você tá fazendo publi. Lembre-se, dia 10 abre as inscrições do Materializa. Não sei, dia 10 de junho, não sei quando vai. Mas aí o que acontece? Então, quando eu escrevo ali o meu perfil, eu já tenho um direcionamento do que eu quero na vaga. Porque antigamente, como é que a gente aprendeu nas escolas de negócio a recrutar? Pega as melhores faculdades, o cara que é mais inteligente, bota pra dentro. Tá errado. Não é assim que as maiores e melhores empresas do mundo recrutam. As maiores e melhores empresas do mundo, as que mais crescem, elas recrutam por uma série de fatores, dentre eles a adaptabilidade. Eu preciso testar se essa pessoa, por mais inteligente e que tenha uma soft skill, bem apurada ali, mas talvez ela não seja a pessoa certa pra vaga. Então, pra essa vaga que eu falei, que era gestor de vendas, que eu preciso de uma pessoa agressiva e carismática que vai fazer expansão norte-nordeste, se eu tivesse tudo isso, mas sei lá, a esposa desse, ou o marido dessa mulher estivesse, cara, no início de uma doença grave que ele precisasse dela, talvez ela não poderia pegar essa vaga porque ela precisa estar perto, ela precisa estar em casa, sabe? Então, tem que ter esse casamento pra garantir que as pessoas, que ela tem todas as habilidades técnicas e soft skills ali, emocionais, né, pra poder assumir aquela vaga, mas que também tá no momento dela assumir aquela vaga.